Eu tinha só 16 anos quando aquele desgraçado entrou na minha vida para abusar de mim grávida, de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Sabe, minha neta, a vida da gente é como um rio que segue seu curso tranquilo, sem grandes turbulências, até que de repente uma grande pedra aparece no caminho e tudo vira uma correnteza que a gente mal sabe como vai sair. Foi assim com a minha história. Foi quando senti que algo em mim estava mudando. E, com aquele olhar doce da minha mãe e aquele silêncio cortante do meu pai, eu soube que algo de muito grande estava prestes a acontecer. A notícia explodiu dentro de mim, sem eu saber como reagir. Eu estava grávida. E foi isso, meu bem, que mudou tudo. No fundo, eu sabia que minha vida ia virar de cabeça para baixo. Mas a surpresa não estava só no fato em si. A verdadeira surpresa veio depois, quando eu fui expulsa de casa e o chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo comigo. Mas essa história, meu bem, não para por aqui. O que veio depois foi ainda mais desafiador. Hoje é a primeira vez que vou contar esta história. Uma história que guardei dentro do peito por mais de 60 anos, que nunca contei nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Então, se você está me assistindo agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse carinho de vocês me dá coragem para tirar essa pedra que carrego desde menina. E me conta aí nos comentários de onde você está me assistindo. É de Minas Gerais, do Paraná, do Ceará, de Espírito Santo ou quem sabe até de Portugal. Quero conhecer cada um de vocês, meus queridos, que me acompanham nessas jornadas de memórias de vovó. Meu nome é Janete Costa da Silva, mas todo mundo me chama de Jana. Sabe, eu já passei dos 70, hoje tenho 71 anos, mas a gente, como mulher, nunca deixa de carregar a juventude dentro de si. As rugas vão chegando, mas a alma vai ficando forte, como o café que minha mãe fazia pela manhã. Sempre quentinho, sempre com aquele cheiro que invadia a casa e fazia a gente se sentir protegida, como se nada de mal fosse acontecer no mundo. Eu nasci lá em Campinas, no interior de São Paulo, mas hoje moro aqui no interior da Bahia, em uma cidade chamada São Gonçalo dos Campos. Deixa eu te contar como era a vida lá na época de 1970, antes de tudo mudar. Era uma casa simples, sabe? Nada de luxo, mas cheia de calor humano. Meu pai, homem da roça, sempre com as mãos calejadas de tanto trabalho, e minha mãe, essa mulher forte, com um coração do tamanho do mundo. Nós morávamos numa casinha de madeira, com um telhado de barro e uma varanda que ficava uma delícia ao entardecer, quando o sol começava a se esconder atrás das serras de Campinas. O cheiro do café de manhã, aquele café coado no pano, meu neto, esse cheiro até hoje me acompanha. Era a alma da casa. Minha mãe sempre teve aquele jeito sério, mas eu sabia que ela me amava. Ela não demonstrava muito, mas, sabe, a gente via no gesto. Ela nunca deixava de me ensinar a ser forte, a ser digna, a ter respeito. Eu me lembro que, ao redor da mesa, todos os dias, ela me olhava de um jeito que parecia que estava me ensinando o que eu não via ainda. Ela me dizia: "Você é menina, mas um dia vai ser mulher. E mulher tem que ser firme, tem que saber o que quer." Eu achava estranho, sabe? Porque eu queria ser apenas menina, correr, brincar. Não pensava em nada mais. Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei o que ela queria dizer com isso. Meu pai era diferente. Ele falava pouco, mas quando falava, era sempre uma lição de vida. Eu ficava ali, na beira da cerca, vendo ele trabalhar na terra, puxando o arado com aquele cavalo velho. Ele não dizia muito, mas o jeito dele de olhar para a terra, para a gente, me ensinou a ser resiliente. A terra não mente, filha. O que você planta, você colhe, ele dizia com aquele olhar sério, mas cheio de amor. E sabe, a vida era simples, mas cheia de significado. Os dias passavam lentos, como a água do rio que cruzava a nossa fazenda, mas eu não via como o tempo estava me moldando. A gente vivia em paz, mas sem perceber que o que tínhamos de mais precioso era o amor.
Eu e meus irmãos, quando pequenos, passávamos o dia todo correndo por aquelas terras. A nossa diversão era tão simples. Não tinha brinquedo caro, mas eu me lembro das minhas amigas e eu brincando de esconde-esconde entre os pés de milho, e a sensação de liberdade que dava correr pelo campo. As noites eram a parte mais especial. Minha mãe preparava o arroz e feijão no fogão a lenha, e nós nos sentávamos ao redor da mesa, compartilhando as histórias do dia. Eu adorava ouvir meu pai contar sobre a sua juventude, sobre como ele enfrentava a seca no sertão e as dificuldades que a vida lhe impunha. E eu o ouvia com os olhos arregalados, sonhando com uma vida diferente, mas também cheia de coragem. Porém, sabe, meu neto, havia algo naquele ambiente que me aprisionava. Como toda menina, eu queria mais, queria ser mais, queria ver o mundo lá fora. Queria saber o que existia além daquela cerca de madeira que cercava a nossa casa. E como sempre, fui aquela menina sonhadora, cheia de questionamentos. Mas a verdade, meu querido, é que naquela casa eu nunca imaginei que as coisas poderiam mudar tão rápido. A estabilidade e a rotina da minha infância me fizeram acreditar que nada poderia me tirar dali. Mas foi justamente quando eu menos esperava que tudo começou a desmoronar. E foi assim, nesse ambiente de amor e simplicidade, que algo começou a crescer dentro de mim, algo que mudaria minha vida para sempre. Mas, essa história tem muito mais para contar, viu? O que aconteceu depois, bem, isso eu já vou te contar. Eu tinha apenas 16 anos e achava que o mundo inteiro estava aos meus pés. Eu era aquela menina sonhadora, cheia de ilusões, e o futuro parecia algo distante, uma coisa que nunca se tornava real. Foi naquela época que eu conheci o Marcos. Ele tinha 21 anos e era o tipo de homem que me deixava tonta. Sabe aquele rapaz mais velho, cheio de confiança, que fala de um jeito que te faz acreditar que ele já viu o mundo todo? Era ele. Ele trabalhava na oficina do tio e sempre passava pela nossa rua, me cumprimentando com um sorriso que me fazia perder o fôlego. Eu sabia que ele estava interessado em mim, mas na minha cabeça de menina, eu não dava muita importância. Pensava que era só um charme bobo, algo passageiro. Mas ele tinha uma maneira de me olhar, de me fazer sentir como se fosse a única pessoa no mundo. E com o tempo, eu fui me apaixonando, sem perceber o quanto estava vulnerável. Uma tarde, ele me convidou para ir à festa de São João no bairro. E claro, eu aceitei. Era uma festa cheia de luzes, com aquela fogueira estalando no centro, o cheiro de milho assado no ar e o som da sanfona que mexia com a alma da gente. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo animada, sem saber o que esperar. A noite foi linda, dançamos, rimos, e eu estava me sentindo especial, como se fosse uma princesa em um conto de fadas. Mas você sabe, a vida real não é um conto de fadas. No final da festa, o Marcos me levou para um canto mais afastado, onde a luz da fogueira já não chegava. Ele estava tão perto, seu corpo quente, seu olhar penetrante, e naquele momento eu não pensei nas consequências. Ele me beijou com aquela intensidade que só quem é jovem entende, e eu me entreguei, sem pensar, sem hesitar. Era como se o mundo tivesse parado naquele instante, como se nada mais importasse além dele. Eu não sabia o que estava fazendo, mas o desejo tomou conta de mim, e a noite acabou se transformando em algo que eu não estava preparada para lidar. Não houve nenhum momento de reflexão. Era como se fosse algo natural, sem retorno. Não foi planejado, não foi pensado, mas aconteceu. Os dias passaram e eu comecei a sentir que algo estava diferente em meu corpo. O cansaço, os enjoos, uma sensação estranha que não podia ignorar. Foi quando minha barriga começou a inchar e eu soube, no fundo, que a minha vida estava mudando para sempre. Eu estava grávida. Era como se o mundo tivesse girado de cabeça para baixo. Como eu poderia, aos 16 anos, ser mãe? Eu sabia que minha mãe jamais entenderia. Sabia que a reação deles não seria boa. E com medo, escondi o que estava sentindo por um tempo, até que um dia não dava mais para negar. Eu precisava contar para ela.
Foi naquele dia, ao som do feijão fervendo no fogão, que eu olhei nos olhos da minha mãe e disse com a voz trêmula: "Mãe, eu estou grávida." Ela me olhou, sem dizer uma palavra, e no silêncio, a dor que passou entre nós foi mais pesada do que qualquer grito. Meu pai, que sempre foi um homem firme, não me disse nada. O silêncio dele foi pior que qualquer palavra. E então, a única coisa que eu ouvi de minha mãe foi a frase que ainda me ecoa na cabeça: "Você não tem mais lugar aqui nesta casa. Desonrou a família menina. Vai procurar agora quem te engravidou, peste." Minha mãe ainda falou de eu tomar um chá de canela, querendo que eu tirasse a criança de mim, porque naquele tempo, uma mulher grávida na idade que eu tinha era muito vergonhoso. Mas eu não poderia fazer isso. Era meu filho. Ela disse que se eu quisesse morar naquela casa, que tinha que ser sem barriga grande. Mas eu me recusei a fazer uma barbaridade dessa. E você? Acha que eu fiz a escolha certa, minha querida? Comenta aqui embaixo. Aquele foi o momento que marcou minha vida, e não havia mais volta. A porta de casa se fechou atrás de mim, e eu fui expulsa, sem saber para onde ir, sem um plano. Estava sozinha, com um bebê dentro de mim e um coração cheio de medo. Não sabia o que seria do meu futuro, mas sabia que minha vida jamais voltaria a ser o que era antes. O que eu não sabia, naquela hora, era que aquela virada inesperada me faria mais forte do que qualquer coisa. Mas isso, meu querido, você vai saber mais pra frente, porque o que aconteceu depois me ensinou a lutar por tudo o que eu mais queria. Eu saí de casa naquele dia sem saber o que fazer, com o coração pesado e o peito apertado. Eu não sabia para onde ir. Os parentes de meus pais nem moravam perto de Campinas. Não sabia o que fazer da minha vida. Fui caminhando pelas ruas de Campinas, sem rumo, com o pensamento focado apenas no meu bebê e na dor que sentia. Mas no fundo, eu também sabia que tinha que dar um jeito de me reerguer, de encontrar uma saída. E foi então que pensei no Marcos. Ele era o pai do meu filho, e talvez, só talvez, ele fosse a única pessoa que poderia me ajudar a seguir em frente. Eu precisava dele, e a única esperança que eu tinha era que ele me aceitasse. Eu fui até a casa dele, sem hesitar. Cheguei lá, tremendo, com o coração disparado. O que eu não sabia é que, embora Marcos tivesse sido carinhoso e atencioso comigo, ele não estava preparado para a gravidade da situação. Quando contei a ele que estava grávida e que não tinha mais para onde ir, ele me olhou de uma maneira estranha, com uma mistura de surpresa e medo. Eu percebi que ele não sabia o que fazer, mas achava que tinha que me ajudar, que deveria, afinal, ele tinha sido o responsável por essa situação. Então ele, com uma voz mais baixa do que o normal, me disse que eu poderia ficar na casa dele. Mas havia um problema grande, que eu não tinha considerado: os pais dele. Marcos estava morando com os pais naquela época, e ele sabia que eles jamais aceitariam que eu ficasse lá, ainda mais grávida. Ele se sentou na beira da cama, com as mãos na cabeça, e disse: "Janete, meus pais nunca vão aceitar você aqui. Eles vão me expulgar de casa e eu não sei como vou lidar com isso." O medo nos olhos dele era claro, e naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu vi o homem que eu amava, ou que pensava que amava, se esquivando da responsabilidade. Ele não estava pronto, e talvez nunca estivesse. Eu, com o peso da gravidez e a dor da rejeição, não sabia o que fazer. Ele tentou me confortar, disse que ia pensar em alguma solução, mas eu sabia que ele estava tão perdido quanto eu. Ele não tinha forças para me ajudar, não tinha como me proteger daquela tempestade que estava caindo sobre nós. E foi ali, naquela casa, com ele olhando para mim com aquele olhar de impotência, que eu entendi. Eu teria que enfrentar tudo sozinha. Os meus sonhos de ter uma família, o desejo de um lar seguro e acolhedor, se desfez naquele instante. Marcos me disse que iria tentar conversar com os pais, mas a decisão já estava tomada. Eu não podia mais contar com ele. Com as palavras dele ecoando na minha mente, eu deixei a casa dele. Eu sabia que a estrada seria difícil, que eu teria que me virar sozinha,
Mas naquele momento, eu senti uma raiva de mim mesma por ter acreditado que ele seria o apoio que eu tanto precisava. Eu saí da casa dele, e a vida me empurrou para um caminho onde eu não sabia onde iria dar, mas tinha a certeza de que eu teria que ser mais forte do que eu jamais imaginei ser. E o pior ainda estava por vir, minha querida. Mas o que aconteceu depois? Isso vai te mostrar o quanto uma mulher pode se reerguer, mesmo quando o mundo inteiro parece se virar contra ela. Sabe quando a vida te empurra para um abismo e você não sabe se vai cair ou se vai conseguir se segurar? Eu fui jogada nesse abismo sem nem saber direito o que fazer. Eu saí da casa de Marcos com o coração pesado e o estômago vazio. Não sabia para onde ir, mas sabia que não poderia ficar parada, esperando que as coisas se resolvessem. Eu estava grávida, sem dinheiro, sem apoio, e agora sem um lugar seguro para chamar de lar. Eu caminhei pelas ruas de Campinas e parecia que cada passo que eu dava era mais pesado do que o anterior. As pessoas passavam por mim e eu via o olhar delas, como se soubessem que eu estava perdida, que eu estava carregando o peso do mundo. Eu estava com medo, com vergonha, mas sabia que eu não poderia me entregar. O meu filho, dentro de mim, me dava forças que eu nem sabia que tinha. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Onde? Eu não sabia. Eu fui parar em um abrigo para mulheres grávidas. Era um lugar simples, sem muito conforto, mas pelo menos eu tinha um teto e uma refeição quente. Lá, conheci outras mulheres, algumas muito mais velhas que eu, outras que também estavam fugindo de relacionamentos abusivos, e algumas que, assim como eu, não sabiam o que o futuro lhes reservava. Conversávamos sobre a vida, sobre os nossos medos, sobre os nossos sonhos, e cada uma delas tinha uma história triste e difícil, mas havia algo nelas que me dava forças. Elas também estavam tentando recomeçar, assim como eu. Eu sabia que eu precisava de um trabalho, mas sem experiência e com a barriga crescendo, as portas estavam fechadas para mim. Lembro-me de um dia, enquanto estava no abrigo, que uma das mulheres me disse: "Se você quer uma chance, vai ter que se virar. Ninguém vai te dar nada de graça, você tem que mostrar que é capaz." Eu ouvi aquelas palavras com atenção, porque sabia que ela estava certa. Eu precisava fazer alguma coisa, e logo, não podia esperar. Comecei a acordar ansiosa nas madrugadas, ficava sentada no colchão, orando, clamando a Deus para o Senhor me ajudar, para me dar direção. Comecei de dia a sair, procurando emprego, e no quarto dia, Deus tinha ouvido minhas orações. E então eu consegui um emprego como faxineira em um restaurante pequeno da cidade. Era um trabalho duro, meu neto, mas eu não me importava. Eu só precisava de algo para me manter de pé, algo para sustentar o meu filho. O restaurante era sujo, o salário era baixo, mas eu era grata por aquele pequeno espaço onde eu poderia trabalhar, onde eu poderia, pelo menos, sentir que estava fazendo algo para melhorar a minha vida. Mas a vida tinha mais surpresas para mim. No começo, tudo parecia ir bem, mas logo eu percebi que, por mais que eu trabalhasse duro, as coisas nunca seriam fáceis. O dono do restaurante, um homem muito mais velho que eu, começou a me tratar de uma forma que eu não suportava. Ele era rude, grosseiro, e logo percebi que ele me via como algo inferior, como se eu fosse apenas uma empregada, uma peça descartável. Ele começou a me fazer favores em troca de promessas de um aumento, de melhores condições de trabalho. Eu sabia o que ele queria e a vergonha me tomava por dentro. Era um abuso disfarçado de generosidade. Mas sabe, meu neto, foi ali que eu percebi algo. Eu não ia ser submissa, não ia permitir que me usassem. Eu tinha um filho para criar e eu não ia deixar ninguém me pisar. Eu não sabia como ia fazer, mas algo dentro de mim, uma força que eu nunca soube que tinha, começou a crescer. Ele não ia me humilhar. Não ia. E foi aí, no meio daquela luta diária, que eu decidi que ia mudar a minha situação. Eu sabia que as coisas não iam ser fáceis, mas o que aconteceu naquele restaurante foi pior do que eu jamais poderia imaginar.
O dono do lugar, seu nome era Sr. Orlando, um homem de mais de 30 anos, sempre com aquele olhar de quem sabe tudo da vida, começou a se aproximar de mim de uma forma estranha. No começo parecia só um gesto de gentileza, mas logo foi ficando claro que ele tinha outras intenções. Ele começou a me chamar para ir até a sala dele, o que no início parecia normal, já que ele era o chefe, mas depois percebi que ele estava me chamando ali com outros olhos. A cada dia ele me chamava mais. A desculpa era sempre uma tarefa, um detalhe a mais para eu fazer, mas eu sabia que ele estava me observando de uma forma diferente. Lembro de uma tarde, quando ele me chamou mais uma vez. Eu estava varrendo o chão da cozinha, cansada, mas focada no trabalho. Ele me chamou na sala dele com aquela voz suave, um tom que parecia amigável, mas que me fazia sentir um calafrio. Quando entrei, ele trancou a porta atrás de mim, o que me fez gelar por dentro. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Ele começou a me falar coisas que eu não queria ouvir. Elogios falsos, palavras de um homem que se sentia no controle, como se estivesse acima de tudo e de todos. Ele me dizia que eu era muito bonita, que eu tinha um futuro brilhante, e começava a me tocar de forma que me deixava completamente desconfortável. Eu tentei me afastar, mas ele se aproximava cada vez mais, como se tivesse o direito de fazer aquilo. Eu sentia nojo, medo. Mas o pior foi quando ele começou a ameaçar. Ele dizia com aquele sorriso frio no rosto: "Se você contar para alguém o que está acontecendo aqui, se ousar falar disso a alguém, eu vou te demitir na hora. Você sabe o quanto precisa desse trabalho, não sabe?" Ele me olhou com aquele olhar de quem tinha poder sobre mim, como se estivesse me avisando que eu não tinha escolha. Naquele momento, eu senti um nó na garganta, meu coração disparado e uma raiva crescente dentro de mim. O que ele estava fazendo era errado, mas eu não tinha a quem recorrer. Ninguém acreditaria em uma garota como eu, sem estudo, sem família ao meu lado. Eu era só uma faxineira, e ele sabia disso. Ele continuou insistindo, todos os dias, me chamando de novo para a sala dele, me ameaçando com a demissão sempre que eu tentava resistir. Eu sentia que estava ficando sem forças, sem opções. Ele me tocava fisicamente de forma mais agressiva. A humilhação emocional, a pressão constante, estava me matando por dentro. Eu já não sabia mais o que fazer. Cada dia que passava naquele restaurante parecia um pesadelo que eu não conseguia acordar. Parecendo que eu ia para o trabalho ser mais usada por ele, de que próprio limpar aquele restaurante. Mas sabe, meu querido, o que me mantinha de pé? O meu filho, o bebê que crescia dentro de mim. Eu sabia que tinha que continuar lutando. E foi nesse momento de desespero, quando parecia que eu ia ser engolida por aquele homem, pela minha situação, que algo dentro de mim, algo profundo e primitivo, despertou. Eu não ia me deixar derrotar. Eu não ia permitir que ele me destruísse. Eu já estava com 5 meses de gravidez e a vida não parava de me empurrar para o fundo do poço. Eu ia para o trabalho todo dia, com a barriga já aparecendo, e mesmo assim me esforçava como se fosse qualquer outra mulher, qualquer outra pessoa. Eu fazia meu trabalho com o corpo exausto, mas com a cabeça cheia de coragem, porque o que eu mais queria era garantir que meu filho tivesse uma vida melhor do que a minha, que eu tivesse a chance de dar a ele algo que me faltava. E aquele dinheiro que eu ganhava, meu querido, era a única coisa que me permitia seguir em frente. Eu ajudava o abrigo onde estava morando, com o que podia. Aquelas mulheres, mesmo em situação difícil, eram as únicas que me davam algum tipo de carinho e apoio. Elas me acolhiam, me davam palavras de conforto, me faziam sentir que não estava sozinha. Eu tinha que ser grata a elas, porque naqueles momentos de solidão era o apoio delas que me mantinha firme. Mas as coisas não estavam fáceis. No trabalho, a pressão de Sr. Orlando, meu patrão, só aumentava. Cada dia que passava, ele me chamava mais vezes para a sala dele, sempre com aquele olhar de quem sabia que eu não tinha para onde ir, de quem sabia que eu estava presa naquele ciclo. A cada vez que ele me chamava, meu estômago revirava. O medo tomava conta de mim. Eu sabia o que ele queria.
e sabia que, se eu não fosse com ele, ele faria minha vida ainda mais difícil. Mas, como todo ser humano, eu não tinha escolha. E isso, meu neto, é o que dói mais na alma, saber que você não tem escolha. Em uma segunda-feira de manhã, como sempre, eu fui trabalhar, arrastando o corpo cansado e o coração cheio de medo. Quando cheguei, ele me chamou mais uma vez para a sala dele. E eu, já sabendo o que estava por vir, fui. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não podia deixar transparecer o pavor que estava sentindo. Fui até lá, com a coragem que me restava, mas com um nó na garganta. A porta fechou atrás de mim e o medo tomou conta do ambiente. Ele começou a me fazer aquelas perguntas, começou a dizer aquelas palavras nojentas, enquanto eu sentia meu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. E naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu não ia mais permitir aquilo. Eu estava cansada de ser submissa, cansada de ser tratada como objeto. Quando ele se aproximou mais uma vez, eu não pensei. Levantei a mão e, com toda a força que eu tinha, dei um tapa na cara dele. Aquele som ressoou na sala, e por um segundo eu fiquei sem respirar, como se tivesse cometido um crime. Mas naquele instante, eu sabia que era a única forma de dizer basta. Ele ficou furioso, com os olhos vermelhos de raiva, e partiu para cima de mim. Ele me agarrou pelo braço, tentando me intimidar, mas eu consegui me soltar. Eu sabia que precisava sair dali. Eu estava em pânico, com medo que ele fosse me fazer algo pior, mas, quando tentei sair da sala, meu pé escorregou na escada que tinha ali, e de repente, meu corpo foi lançado para baixo. Eu caí, rolando pela escada, sentindo a dor em cada parte do meu corpo. Quando cheguei lá embaixo, eu mal conseguia me mexer. O chão estava quente, e eu mal conseguia respirar. Eu sentia cólicas tão fortes, meu neto, uma dor tão aguda que parecia que o meu corpo ia se partir. Eu gritei, mas a dor só aumentava, e foi quando as mulheres do restaurante correram para me ajudar. Elas me pegaram nos braços e, com esforço, me levaram para o hospital. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas o medo de perder o meu bebê me consumia. No hospital, o médico me fez exames físicos, porque naquele tempo não existia ultrassom como temos hoje. Ele me examinou com atenção e, após um tempo, olhou para mim com um olhar sério e triste. Você perdeu o bebê. Foi tudo o que ele disse. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma tonelada. Meu coração parecia ter se partido em 1000 pedaços, e eu fiquei sem forças para falar. Perdi a criança, o meu filho, o único motivo de eu ainda estar lutando. A dor era física, mas a dor da perda foi muito mais profunda, mais cruel. Eu estava completamente sozinha, com o corpo ferido e a alma destruída. Graças a Deus que naquele dia o feto saiu por conta própria, não precisou os médicos fazerem outros procedimentos que exigia risco à minha vida. Me recuperei ali mesmo no hospital, e estava com raiva de Orlando, queria me vingar, não tinha mais nada a perder. Mas o que eu não sabia naquela hora, minha querida, era que a vida, por mais difícil que fosse, ainda tinha algo preparado para mim. Algo que, embora eu não entendesse, me daria forças para continuar. Você não imagina o que uma mulher é capaz quando está no limite da dor e da humilhação. Eu não queria mais apenas sobreviver. Eu queria que ele soubesse o que era sentir medo, o medo de perder tudo o que achava que controlava, porque ele nunca soube o que era perder até aquele momento. Sabe, depois de tanto sofrer nas mãos de Sr. Orlando, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que a vingança não deveria ser impulsiva, não seria apenas uma pancada ou uma palavra forte que me desse alívio. Eu queria mais que isso. Queria que ele soubesse o que é ser controlado, ser engolido pela sua própria arrogância. E foi aí que comecei a bolar o meu plano. Não era nada comum, meu neto, mas o que eu ia fazer com ele não seria rápido. Ia ser lento, como uma dor que vai minando aos poucos. Fui paciente. Comecei a ser ainda mais atenta a tudo ao redor dele. Ele estava sempre no controle, como se fosse imbatível.
Mas como tudo na vida, até os maiores impérios começam a ruir pelas fundações. Eu sabia que a fraqueza dele estava no ego, e o orgulho é algo que, quando se destrói, vai morrendo aos poucos. E foi aí que ele começou a se deixar enganar por mim, como se eu fosse só uma faxineira sem valor, uma mulher sem voz. Mas ele não sabia que eu estava jogando o jogo dele com uma estratégia que ele jamais imaginaria. Eu comecei a preparar as coisas de forma sutil. Ele era fã de chá, sempre bebendo chá verde, chá de camomila, qualquer coisa que prometesse aliviar o estresse. Você sabe, essas besteiras que eles adoram acreditar. Mas ele também gostava de um chá que o tio dele fazia, um tal de chá de boldo, que tinha um gosto amargo, mas que ele acreditava ajudar na digestão. Foi nesse chá que comecei a mexer. Não foi algo imediato, nada que pudesse ser notado logo, mas sim um veneno lento, um veneno que nem ele iria perceber até ser tarde demais. Para isso, eu contei com a ajuda de uma mulher que trabalhava no mercado de ervas e remédios naturais. Ela sabia muito sobre plantas e me ensinou a preparar um chá com algumas folhas que, quando misturadas com o chá de boldo, começavam a causar um efeito sutil, mas devastador. Uma sensação de cansaço, náuseas, uma fraqueza gradual. Ninguém perceberia de imediato e ele acharia que era só cansaço da rotina. Eu sabia que se o fizesse aos poucos, ele nunca ia desconfiar. A primeira vez que coloquei o veneno no chá dele foi simples. Eu sabia que ele ia pedir um chá à tarde, como sempre fazia, então preparei o chá com as ervas que ele costumava tomar, mas adicionei discretamente as folhas que a mulher me deu. Ele nem desconfiou. Ao contrário, elogiou o sabor do chá, dizendo que estava especialmente bom aquele dia. Nos dias seguintes, fui colocando mais e mais. O efeito era lento. Ele começou a ficar mais cansado, mais irritado. O corpo dele estava começando a responder ao veneno, e o mais assustador para ele era que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele acreditava que o cansaço era só pelo trabalho. Ele não sabia que estava sendo destruído aos poucos, lentamente, por algo que ele tomava todos os dias sem questionar. O que mais me fascinava, meu querido, era ver a dor dele surgindo em forma de frustração, quando ele não conseguia mais manter o controle, o cansaço ficando cada vez mais visível. E claro, como toda vítima do seu próprio veneno, ele começou a buscar desculpas. A cada vez que se sentia mal, se afastava dos outros e tentava se isolar. Ele começou a se questionar, a sentir que algo estava errado, mas a sua vaidade não deixava ele procurar ajuda. O que ele não sabia era que ele estava sendo consumido de dentro para fora, e ele não poderia evitar. Eu, por outro lado, estava vivendo cada momento da sua queda como um respiro de liberdade. Não era apenas uma vingança, mas uma libertação. Eu sabia que estava quebrando-o aos poucos, e o melhor de tudo, ele nem desconfiava da minha mão por trás de tudo aquilo. Eu ia conseguir, meu neto. Ia conseguir destruí-lo lentamente, da mesma forma que ele havia me destruído com suas palavras e suas atitudes. Sem pressa alguma. O veneno da minha vingança estava sendo mais doce e amargo do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter feito a mim. Senhor. Orlando, aquele homem arrogante que achava que tinha o mundo aos seus pés, foi lentamente se tornando uma sombra de si mesmo. Ele ficou cada vez mais fraco, mais irritado, até que, um dia, o impacto do veneno que eu estava lhe dando finalmente fez efeito. Foi uma manhã como qualquer outra, e ele chegou ao restaurante com a cara pálida, os olhos cansados. Mas algo estava diferente. Ele parecia estar se arrastando, como se estivesse no limite de suas forças. Ele se sentou na sua cadeira habitual, pediu o seu chá, e quando o levou aos lábios, já sabia que não seria o mesmo. O efeito do veneno estava no auge. Ele parecia perdido, como se tivesse sido subitamente atingido por uma onda de cansaço e confusão. Aquele dia, meu querido, ele não teve forças para continuar com o que havia começado. Ele olhou para o restaurante, para as pessoas, para a sua vida, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido, mas não conseguiu mais fazer nada.
Ele desmaiou, caiu ali mesmo, sem avisar, sem tempo para se defender. O desespero foi imediato, as pessoas começaram a gritar por ajuda, mas eu já sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que o veneno, misturado aos chás que ele tomava todos os dias, havia finalmente feito o seu trabalho. Ele foi levado para o hospital, mas no fundo eu já sabia. Quando recebi a notícia de que ele havia falecido, algo dentro de mim não ficou triste, não. Não foi um sentimento de vitória, mas também não de culpa. Foi apenas uma sensação de liberdade. Eu passei tanto tempo esperando pela queda dele, mas, no momento que soube que ele havia falecido, algo em mim se acalmou. Era como se eu tivesse apagado o peso de uma história que já não fazia mais sentido para mim. Ele, que se achava invencível, que queria me ver derrotada, morreu sem entender o que realmente aconteceu. Ele morreu sem saber que foi vencido não pela força, mas pela paciência e pela inteligência. Meu neto, talvez você nunca entenda completamente o que se passa na cabeça de alguém que sofreu tanto. Eu não posso dizer que a morte dele me trouxe paz, porque a paz é algo que vem de dentro de nós, com o tempo. Mas o que eu sei é que naquele dia, quando ele partiu, uma parte de mim, uma parte daquela mulher que eu tinha sido antes de tudo aquilo, finalmente se libertou. Não havia mais medo. Não havia mais dor. Eu segui em frente, com a cabeça erguida, porque sabia que, por mais que ele tivesse sido um monstro para mim, ele também foi vítima de sua própria maldade. E por mais doloroso que fosse olhar para trás e ver o que ele fez, eu sabia que a vingança não me fazia mais forte do que já sou. Agora, olhando para o passado, entendo que a verdadeira vingança não é fazer o mal ao outro. Ela está na nossa força para seguir em frente, para recomeçar e fazer de nossa vida algo que não dependa mais das ações de quem nos prejudicou. No fim das contas, eu consegui ser dona da minha própria história, e isso foi o que mais importa. Não sei se isso que fiz foi certo, mas eu precisava me vingar dele pelo que ele fez comigo. Eu quero que você me diga, minha querida, se o que eu fiz foi a coisa certa ou não. Coloca aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. Os anos passaram, meu neto, e a vida seguiu seu curso. Mas, ao contrário do que eu imaginava, aquele peso, aquela sensação de missão cumprida, não se dissipou como eu pensei que aconteceria. Pelo contrário, foi crescendo. O que eu fiz, o que eu planejei, aquilo tudo foi me consumindo aos poucos. No começo, a raiva me cegava, me dava força. Mas com o tempo, aquela força foi virando remorso, e o remorso se transformou em uma culpa tão grande que começou a me sufocar. Eu tinha 25 anos quando percebi o que havia feito. A consciência começou a pesar de uma forma que eu não sabia mais como carregar. Eu chorava sozinha, à noite, quando o silêncio da casa se tornava insuportável. Chorava por tudo o que havia feito, por tudo o que me tornei. Porque mesmo depois de tudo, eu sabia que não havia algo que eu pudesse fazer para apagar aquilo. Eu sabia que a vingança não tinha me dado paz, que, na verdade, ela tinha apenas me mostrado o quanto eu estava perdida, o quanto ainda não tinha encontrado o caminho. Foi nesse momento que algo dentro de mim, que eu nunca imaginei, começou a mudar. Eu estava cansada de carregar aquela culpa, de viver com esse peso nas costas. Eu me sentia vazia, como se algo dentro de mim estivesse quebrado para sempre. E foi aí, no meio dessa dor, que eu decidi buscar algo maior do que eu, algo que pudesse me libertar. Eu me entreguei a Jesus, meu neto. Eu aceitei Jesus na minha vida. Naquele momento, tudo fez sentido. O perdão, a misericórdia, a compaixão. Eu não sabia o que era isso até aquele momento. Eu, que havia vivido uma vida de vingança e ódio, finalmente entendi que o verdadeiro alívio não estava na vingança, mas na cura do coração. E foi Jesus quem me curou. A partir daquele momento, comecei a viver de outra maneira. Eu sabia que nunca poderia apagar o que fiz, mas Jesus me mostrou que, mesmo com todos os meus erros, eu ainda tinha uma chance de recomeçar.
Eu não estava mais sozinha, e o peso da culpa, que me afundava, foi sendo transformado em perdão. Não foi fácil, meu querido. Eu chorei muito, porque o arrependimento é um peso grande demais para carregar sozinho. Mas, quando entreguei minha vida a Ele, algo começou a mudar dentro de mim. Eu não posso dizer que tudo ficou perfeito de uma hora para outra, mas a cada dia, a paz foi tomando conta de mim. Eu passei a entender que para encontrar a paz, era preciso também perdoar a mim mesma, como Jesus me perdoou. E a cada passo, a cada oração, aquela dor foi ficando mais leve. Eu encontrei um novo propósito, um novo sentido para a minha vida. Agora, olhando para trás, eu entendo que a verdadeira liberdade não está na vingança, mas no perdão. Eu tinha aceitado Jesus, e com ele eu finalmente consegui me libertar. E é essa mensagem que eu deixo para você, meu neto. Não carregue os pesos da vida sozinho. Busque a paz, busque a redenção e, acima de tudo, perdoe a si mesmo. Só assim você vai encontrar a verdadeira liberdade. Depois de tanto sofrimento, de tanta dor e de tantas noites em claro, algo começou a mudar dentro de mim. Quando entreguei minha vida a Jesus, aos 25 anos, a paz começou a me envolver, mas havia ainda um vazio que parecia impossível de preencher. Eu sabia que a vida poderia ser generosa, mas eu não sabia como seria a minha nova chance. Foi então que, aos 27 anos, conheci Rodrigo. Rodrigo entrou na minha vida de forma calma, mas com uma presença que me fez ver a vida de outra maneira. Ele era um homem simples, sem ostentação, mas com um coração enorme. Ao seu lado, comecei a perceber que a felicidade não estava nas grandes conquistas ou em conseguir vingar-se do que o mundo me fez, mas no amor diário, nos pequenos gestos de carinho, no apoio mútuo. Ele me ajudou a entender que a paz que eu procurava não dependia das minhas cicatrizes, mas de aprender a perdoar e a viver com quem eu realmente era. Nós nos casamos aos 30 anos. O casamento foi algo simples, mas repleto de significado. Não tínhamos grandes luxos, mas tivemos uma festa cheia de alegria, com a família e os poucos amigos que faziam parte das nossas vidas. E a felicidade ali, meu querido, estava no olhar de Rodrigo e no sentimento de que estávamos prontos para construir uma vida juntos, longe das sombras do passado. Ele foi meu apoio e, com ele, consegui seguir em frente. A cada dia, ele me mostrava o que era o verdadeiro amor, o amor que cura, que não julga. Com 31 anos, o maior presente da minha vida chegou. Minha filha, Caroline. Eu nunca imaginei que seria mãe. Nunca imaginei que teria a chance de dar amor a alguém, depois de tanto sofrimento. Caroline, com seus olhos brilhantes e seu sorriso sincero, foi a cura para a minha alma. Cada vez que ela olhava para mim, eu via uma nova chance de ser a mulher que eu sempre sonhei. A maternidade foi o que me deu forças para renascer, para deixar o passado para trás. Quando vi Caroline pela primeira vez, eu sabia que toda dor, toda luta, tudo o que eu tinha passado tinha um propósito: ela. Rodrigo e eu tivemos também Pedro, pouco depois de Caroline. Quando o vi pela primeira vez, meu coração transbordou de amor. Eu, que já havia sofrido tanto, agora via minha vida transformada. Eu não sabia que poderia amar tanto, e com Pedro e Caroline, eu percebi que a felicidade não estava mais em um passado que eu não podia mudar, mas no presente que eu tinha a chance de criar. Cada dia com eles era uma bênção, e eu via que eu havia encontrado finalmente meu propósito: ser mãe, ser esposa, ser a mulher que Deus queria que eu fosse. Com Rodrigo, com Caroline e Pedro ao meu lado, eu encontrei o verdadeiro significado da vida. Criamos um lar cheio de amor, onde as risadas das crianças preenchiam os momentos de silêncio. O que eu nunca tive na minha infância, eu dei aos meus filhos. Um lar cheio de paz, de carinho, de respeito e, acima de tudo, de amor incondicional. Rodrigo me ensinou, com paciência, que a verdadeira felicidade não é medida pelo que você conquista, mas pela paz que você encontra ao viver com os outros. A vida é cheia de momentos que nos desafiam, mas também de momentos que nos ensinam. Quando olho para trás,
e vejo tudo o que vivi, vejo o quanto eu mudei. O que eu passei, a dor, as perdas, as escolhas erradas. Tudo isso me moldou, mas no fundo, a mulher que eu me tornei hoje não é mais aquela de antes. Eu aprendi com o tempo que a vida não é sobre o que aconteceu com a gente, mas sobre o que escolhemos fazer com tudo isso. Quando me tornei mãe, algo dentro de mim se transformou completamente. Eu não só carregava meus filhos no ventre, mas os carregava no coração. E, com o nascimento deles, eu passei a olhar o mundo de uma forma diferente. As dores do passado, que antes me consumiam, começaram a se transformar em aprendizados. Eu sabia que, para dar o melhor para Caroline e Pedro, eu precisava ser a melhor versão de mim mesma. Rodrigo sempre esteve ao meu lado, e ele foi fundamental nessa mudança. Ele me mostrou o que era o verdadeiro amor, o amor sem expectativas, o amor que aceita o outro com todas as suas imperfeições. Eu não sabia o que era ser amada assim, sem julgamento, sem cobranças. Com ele, eu aprendi que a verdadeira liberdade não é viver sem limitações, mas ser livre para ser quem realmente somos, com todas as nossas falhas, com tudo o que carregamos. E com o tempo, eu entendi que o meu passado não me define, mas as escolhas que eu faço no presente, sim. Eu não era mais aquela mulher vingativa, que vivia para se vingar de um mundo que a havia machucado. Eu passei a viver para minha família, para o amor que eu tinha ao meu redor. A dor, a perda, as escolhas erradas. Tudo isso fez parte de quem eu fui, mas não de quem eu sou agora. Eu, que um dia busquei vingança, agora busco paz. Eu, que carreguei tanto rancor, agora tenho perdão em meu coração. Eu me libertei da mulher que viveu sob o peso da raiva e da culpa, e me tornei uma mulher que vive pela graça e pela misericórdia. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, com a presença de Rodrigo e com o amor dos meus filhos, eu fui me reconstruindo, pedacinho por pedacinho. E sabe, meu neto, o que mais me emociona hoje é saber que, apesar de tudo o que passei, apesar de tudo o que vivi, eu encontrei o verdadeiro significado da vida. Não está nos erros que cometemos, mas nas lições que aprendemos com eles. Eu aprendi a ser grata por cada segundo com minha família, por cada sorriso de Caroline e Pedro, por cada abraço de Rodrigo. O passado, com toda a sua dor, não tem mais poder sobre mim. A verdadeira superação, meu querido, é aceitar o que fomos, aprender com o que vivemos e seguir em frente, com fé, com amor e com coragem. Hoje, eu sou a mulher que escolhe viver para o bem, para o amor, para a paz. Não porque a vida foi fácil, mas porque eu sei que sou mais forte do que qualquer dor que tenha enfrentado. A vida, ela nos ensina de tantas formas, mas às vezes o aprendizado é doloroso. Depois de tudo o que passei, eu já tinha encontrado um caminho, um sentido para a minha vida. Com Rodrigo ao meu lado, com meus filhos crescendo e me ensinando, a vida parecia finalmente ter se acertado. Mas, como eu sempre digo, a vida tem seus próprios planos e nem sempre a gente está preparado para o que vem. Rodrigo, o homem que me deu a paz que eu tanto buscava, que me amou de uma forma incondicional, se foi com 60 anos. Eu tinha 59 na época, e depois disso não quis me envolver com mais ninguém. Ele se foi muito mais rápido do que eu pude entender. Não foi algo que eu esperava, nunca imaginei. A vida, que antes parecia estar se ajeitando, de repente se virou contra mim, como se eu estivesse sendo testada mais uma vez. Foi em um dia comum, uma tarde quente de verão, quando Rodrigo começou a sentir-se mal. Ele sempre foi saudável, forte, alguém que eu acreditava que nunca cairia. Mas naquele dia, ele não estava bem. Começou com uma dor no peito, que ele achou que fosse algo simples, algo passageiro, mas logo tudo piorou. Eu o vi, meu querido, com uma expressão de dor tão grande nos olhos que algo dentro de mim já sabia o que estava por vir. Eu peguei sua mão, com o coração acelerado, e fomos para o hospital. Lá, os médicos tentaram, mas era tarde demais. Um ataque cardíaco fulminante levou ele de mim,
sem chance de luta. Eu fiquei ali, em choque, com a sensação de que o chão havia sumido debaixo dos meus pés. Eu, que já havia perdido tanto, agora via a pessoa que mais amava me sendo tirada de forma tão cruel e repentina. Meu neto, você não sabe o que é perder quem você ama, até sentir o coração ficar vazio, até olhar para a pessoa ao seu lado e não entender como o mundo pode ser tão injusto. A dor da perda foi insuportável. Eu não sabia o que fazer, para onde ir. Rodrigo foi meu pilar, meu companheiro, e agora ele não estava mais ali. Quando vi os olhos de Caroline e Pedro, eu sabia que eu não podia me entregar à dor. Eles estavam crescendo, e eu precisava ser forte para eles, mesmo quando meu coração queria desmoronar. Os dias seguintes foram pesados, muito mais do que eu imaginava. A casa que antes era cheia de risos e carinho, agora estava cheia de silêncio. O vazio que Rodrigo deixou parecia ocupar cada canto, cada espaço. E, mesmo com os filhos ao meu lado, eu sentia uma solidão tão profunda, tão esmagadora, que parecia impossível de suportar. Mas sabe, meu querido, o tempo tem essa forma estranha de curar as feridas, mesmo quando não parece possível. A dor não desaparece completamente, e o vazio nunca é completamente preenchido, mas a vida continua. Aos poucos, eu fui percebendo que, mesmo sem ele, eu ainda tinha uma missão, uma razão para seguir em frente. Eu não podia deixar a tristeza consumir o que de bom ainda existia em mim. Eu precisava ser mãe para Caroline e Pedro. Eu precisava ser a mulher que Rodrigo acreditava que eu fosse. Eu passei a entender, de forma dolorosa, que a vida é feita de perdas, e que quando a morte chega, a única coisa que ela não pode levar é a memória, é o amor que ficou. Mesmo com a dor de perder Rodrigo, eu sabia que ele sempre faria parte de mim. Ele não se foi completamente. Ele vive dentro dos nossos filhos, nas lembranças que construímos juntos, no amor que eu ainda carregava por ele. E, acima de tudo, ele me ensinou a força que eu nunca imaginei ter. E foi assim, meu neto, que eu aprendi que, apesar das perdas, a vida continua. Que a dor pode nos abater, mas que a vida é preciosa e vale a pena ser vivida, mesmo com todos os desafios e sofrimentos, porque o amor nunca morre. Ele se transforma, ele nos guia, e é esse amor que nos dá forças para seguir em frente. Então, a dor da perda nunca desaparece completamente, mas ela se torna parte da nossa história, uma parte que nos ensina a ser mais fortes, mais resilientes. E a única coisa que resta a fazer é seguir em frente, com a memória viva, com o coração cheio de gratidão pelo tempo que passamos juntos, e com a esperança de que a vida sempre tem algo mais para nos oferecer. Eu te contei sobre a dor da perda, sobre os erros que cometi, sobre as lutas que enfrentei, e também sobre as bênçãos que a vida me trouxe. Cada passo dessa caminhada, cada tropeço e cada recomeço, me ensinou uma lição valiosa que, com o tempo, eu fui entendendo. Agora, que já passei por tanta coisa, que o peso dos anos me faz olhar para o passado com mais sabedoria, posso te dizer com toda a certeza: a vida nunca é o que planejamos. Mas muitas vezes, ela é exatamente o que precisamos. Lembro-me das noites em que chorava sozinha, perdida no meu próprio medo, no peso do meu passado. Eu olhava para o céu e me perguntava: por que tudo isso aconteceu comigo? Por que eu? Hoje, com a cabeça mais fria e o coração mais calmo, eu entendo que cada momento difícil me trouxe algo que me fez crescer. A vida, meu querido, é feita de escolhas, mas, mais do que isso, de reações. A vida não se importa se você está preparado para o que vai acontecer. Ela simplesmente acontece. Eu me arrependi muitas vezes, é verdade. Mas, sem esses arrependimentos, eu não teria aprendido o valor do perdão, de olhar para dentro de mim e perceber que a dor que eu carregava não era minha para sempre. A raiva, o ódio, a vingança que por tanto tempo me consumiram eram apenas correntes invisíveis que me prendiam. E quando eu finalmente soltei essas correntes, quando me entreguei ao perdão, eu descobri o que é viver realmente. Por anos,
Vivi com o peso da vingança no meu coração, e mesmo quando isso me deu alguma sensação de justiça, nunca me trouxe paz. A paz, meu querido, não vem do que fazemos aos outros, mas do que fazemos por nós mesmos. Eu aprendi que não vale a pena carregar o peso da culpa ou da raiva, porque ela não nos leva a lugar algum. Eu não estava mais me punindo pelos meus erros. Eu estava me libertando deles. Olha, quando você é jovem, acha que tem todo o tempo do mundo. Eu pensava que tinha uma vida inteira pela frente, que as coisas iriam acontecer quando eu estivesse pronta. Mas a vida, ela não espera, ela nos chama no momento em que menos imaginamos. Quando encontrei Rodrigo, quando tive meus filhos, eu senti o que é realmente ser rica, não em bens, mas em amor, em simplicidade, em momentos preciosos. Eu não sabia, até então, que ser mãe e esposa seria a maior bênção que a vida poderia me dar. E, ao olhar para eles, eu vi que tudo o que eu vivi me preparou para aquele momento, para ser a mulher que sou agora. O tempo passou e as cicatrizes ainda estão aqui, no fundo da minha alma, mas hoje elas não doem mais. Elas são apenas lembranças de que a vida não foi fácil, mas foi minha. Eu vivi, eu aprendi. E tudo o que eu sou agora, tudo o que eu conquistei é um reflexo do meu caminho, dos erros que cometi e dos acertos que fiz, com muito esforço e amor. Eu te falo isso, meu neto, porque você ainda tem um longo caminho pela frente. E se eu pudesse te dar uma única lição, seria essa. Aprenda a viver com o coração aberto. Perdoe a si mesmo e aos outros. Não carregue rancor, porque isso pesa muito mais do que qualquer sofrimento que a vida nos traga. Ame com todo o seu ser, porque o amor é a única coisa que realmente vale a pena. E, acima de tudo, viva com a certeza de que cada dia, por mais simples que pareça, é uma oportunidade de recomeçar. Eu sou grata pela vida que vivi. Não porque ela foi fácil, mas porque me fez quem sou hoje. E no final, meu querido, isso é tudo o que importa. A pessoa que você se torna ao longo da jornada. Eu não sou mais quem eu era, e isso, para mim, é a maior vitória. Hoje, eu tenho 6 netos, meu querido. 6 almas brilhantes que iluminam meu caminho. O mais velho, Lucas, já tem 22 anos. Ele está na faculdade e, desde pequeno, sempre foi muito curioso. Lembro de quando ele era apenas uma criança, com aquele olhar cheio de perguntas, tentando entender o mundo ao seu redor. Ele é tão inteligente, mas, ao mesmo tempo, mantém a humildade que eu sempre admirei. Lucas tem algo em seus olhos, uma paixão pela vida, que me faz acreditar que o futuro dele será grandioso. E o que me deixa ainda mais feliz é saber que ele carrega dentro de si um pedacinho do amor que eu sempre tive por Rodrigo. Depois vem a Sofia, com seus 20 anos, cheia de energia e alegria. Sofia! Ela tem esse sorriso que ilumina qualquer ambiente. Sempre foi tão generosa, tão espontânea, que quando ela entra na sala, tudo parece ganhar vida. Ela tem uma alma leve, uma alegria imensa de viver, e vejo nela algo que me faz sorrir por dentro, uma esperança renovada. Eu sei que ela será capaz de mover montanhas, se quiser, porque ela tem o coração grande, e um coração grande nunca falha. Aí temos o Gustavo, com 18 anos, um rapaz de personalidade forte. Eu sempre digo que ele é um pouco teimoso, mas é isso que me faz admirar nele a coragem de se lançar ao mundo sem medo. Ele tem esse brilho nos olhos, uma determinação que me lembra muito a juventude que eu vivi. Ele está começando a encontrar seu caminho, e mesmo com todos os desafios, eu sei que ele vai conquistar o que deseja. Eu, como avó, me sinto grata por poder vê-lo crescer e amadurecer, e tenho certeza de que ele vai fazer grandes coisas. Isabela, a 4ª neta, tem 15 anos. Ela é calma, introspectiva, mas, quando fala, suas palavras têm um peso, uma sabedoria que vai muito além da sua idade. Isabela tem essa forma de ver o mundo de um jeito muito único.
A cada conversa que tenho com ela, me sinto como se estivesse conversando com uma amiga mais velha, uma alma que já passou por muitos, mesmo com tão poucos anos de vida. Eu sei que ela vai fazer a diferença por onde passar, com seu olhar atento e seu coração cheio de amor. E para completar a nossa linda família, tem o pequeno João, com 12 anos, sempre correndo, pulando, cheio de energia. Ah, João é a alegria da casa. Cada vez que ele entra correndo pela porta, a casa parece se encher de vida. Ele é o mais novo, mas já tem uma visão de vida tão madura para a sua idade. É o mais bagunceiro, mas é impossível não sorrir com a sua alegria e com as travessuras dele. Ele, meu querido, vai ser o futuro da nossa família. Eu vejo nele o brilho da juventude, a esperança de dias melhores, e sei que ele fará coisas grandiosas. Por último, minha neta Clara, com 10 anos, a mais nova, mas com uma inteligência e perspicácia que me impressionam. Ela tem aquele olhar doce, mas por trás dele já se nota uma menina com uma força incrível, pronta para conquistar o mundo. Ela ama ouvir minhas histórias, sempre pede para eu contar como era a vida antigamente, e cada vez que falo com ela, vejo a curiosidade dela florescer. Clara é uma das razões pelas quais eu continuo aqui, compartilhando tudo o que aprendi, para que ela possa crescer com sabedoria e compaixão. Hoje, meus netos já estão crescendo, todos com seus próprios sonhos, suas jornadas. Eu olho para eles e vejo um futuro brilhante, porque sei que cada um deles carrega algo especial, algo que vai marcar a vida de muitas pessoas. Eu sou abençoada, muito mais do que imagino, por ter a oportunidade de ver esse futuro se desenrolando diante dos meus olhos. Eu os amo de uma maneira que não consigo nem expressar em palavras. Eles são a continuidade de tudo o que eu vivi, e mais do que isso, eles são o reflexo do amor que eu sempre busquei, do amor que eu encontrei em minha vida, e que agora, com o passar dos anos, eu vejo florescer mais uma vez em cada um deles. E quando penso no que aprendi, na vida que vivi, não há nada mais valioso do que poder olhar para esses rostos, para essas vidas que estão crescendo e ver que o ciclo da vida continua, mais forte, mais belo e com muito mais amor. Se você se emocionou com a minha história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos como esse. Aqui sempre tem histórias de superação, amor e força. E eu adoraria que você fizesse parte dessa jornada. E se você quiser ouvir ainda mais histórias inspiradoras como a minha e interagir com pessoas que estão passando por desafios semelhantes, entre para o nosso grupo no WhatsApp. Você pode compartilhar suas próprias experiências, se inspirar e encontrar apoio. É só clicar no link abaixo para entrar. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Até a próxima!